abordarmos muitos interessantes assuntos nesta noite. Iniciando então a nossa programação, agradecendo o apoio dos nossos patrocinadores, entre eles Roger Gás e Água, confiabilidade, agilidade, melhor preço e segurança, Roger Gás e Água. Melhor preço ali na Salgado Filho, 258 no centro de Bagé. Roger Gás e Água. E o Roger sempre pede para dizer que Deus é fiel. Temos o apoio também do nosso amigo Caio Ferreira, que está nos ajudando nesse projeto. Está nos incentivando, apoiando e também patrocinando o nosso programa. Temos o apoio ainda da RD Semijoias e Moda Íntima. Trabalha com vendedoras e vendas no atacado. Fone para contato 997-08-8968. RD Semijoias e Moda Íntima. Falaremos mais sobre os nossos patrocinadores ao longo do nosso programa. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Caio Ferreira, que já foi vereador aqui em Bagé por 3 mandatos, ex-vereador por enquanto, e também pré-candidato. E estaremos abordando muitos assuntos, as considerações iniciais do amigo Caio Ferreira. Boa noite, Caio. Boa noite, boa noite. É extremamente importante estar aqui com vocês, Heleno, e toda a nossa equipe, toda a equipe da TV. É extremamente importante poder estar aqui com vocês, até porque eu sou uma das pessoas que eu sou apaixonado pelos projetos inovadores e pioneiros. A região da Campanha, ela necessita desse tipo de projetos, quais vocês conseguem colocar em prática. Que é colocar uma TV via net, e aonde todos nós sabemos o dia a dia, as dificuldades desses projetos, os quais eu encaixo como os projetos populares. Então eu fico muito contente pela iniciativa de vocês e também pela capacidade de persistir num bom projeto. E com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, que cada vez vai avançar mais, cada vez vai nos ajudar mais a nossa região, porque nós precisamos de uma boa comunicação, nós precisamos a boa comunicação e a boa técnica alavanca o progresso e nos permite viver em sintonia. Eu queria, em primeira mão, estou retornando hoje ao programa. Eu fui vereador por 3 mandatos, 2 mandatos e meio propriamente dito, certo? Aonde eu consegui construir sempre numa linha da transparência, da responsabilidade, da tranquilidade, e sempre conseguir produzir, graças a Deus, boas ações e boas ações e boas relações. Eu vejo que a política como um todo, a política não pode ser para servir a mim, ela tem que ser para servir a comunidade. E quando tu tens um mandato eletivo, tu está representando uma parcela da sociedade. E esta parcela da sociedade, ela não pode ficar carente de ser representada por quem ela o elegeu para representá-la. E hoje, o que nós temos hoje a nível de Brasil hoje? Nós temos muitos equívocos. É um momento muito difícil, um momento muito turbulento. Eu costumo sempre dizer o seguinte: eu tenho o meu lado político, eu tenho meu partido, eu tenho o perfil, os quais eu cultivo, e ao mesmo tempo eu respeito todos os diferentes. Tem que se respeitar os diferentes, sempre. Posso não querer andar junto, posso não querer misturar, posso não pactuar das mesmas ideias, mas se respeita. Posso não concordar com o que dizes, mas vou lutar por toda a vida que tu possa dizer. E essa é a linha de pensamento. Agradeço ao Caio Ferreira, que está nos apoiando muito nesse projeto, e já conhecemos o seu trabalho junto à Câmara de Vereadores, sempre atendendo às necessidades da comunidade bagiense. E trabalhou em muitos projetos. Então, daremos início à nossa edição de hoje, falando de projetos, amigo Caio. No primeiro momento, então, falaremos aqui sobre o projeto de desenvolvimento regional. Gostaria que abordasse esse assunto conosco. Tu sabe que eu sempre, quando estive na Câmara de Vereadores, ao longo dos anos, eu sempre tive a seguinte linha de pensamento. Bagé sempre foi, e quando eu estava lá, e todos aqueles que estavam lá,
Bagé se colocava muito bem como o agente na luta por desenvolvimento regional. O que significa isso? Nós buscávamos Candiota, Aceguá, Mulher Negra, Pedras Altas, Dom Pedrito, enfim, todo o entorno buscava a ajuda dos agentes políticos e das forças vivas da sociedade, que acreditando que desta forma a gente poderia capitanear bons projetos para a região. E realmente se capitaneou muitos bons projetos. A Candiota teve a fase C, a Candiota teve a Pampa Sul, tem a fase C. As pessoas podem às vezes não entenderem, e muitas vezes eu fui questionado como que tu, em Bagé, tu vai lutar para que se tenha uma usina em Candiota. Candiota está em cima do carvão. Bagé tem a mão de obra e a abundância, tem muita mão de obra. E o que eu mais gostava de ver, e sempre gostei muito de ver, era tu olhar cedo da manhã, 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, 6 horas da tarde, 6h30 da tarde, 7 horas, tipo 50 ônibus vindo de Candiota para cá, um monte de ônibus indo de volta para Candiota, o sistema imobiliário de Bagé bombando, o sistema de locação de veículos bombando, enfim, as pessoas mesmo trabalhando em Candiota, o local onde elas gastam seus recursos é Bagé. E desta forma isso fez com que eu cada vez tivesse mais vontade de trabalhar esse encaminhamento. E passamos por vários momentos em relação a isso. Primeiro, tu tem que trazer o projeto. Tu te junta com todas as pessoas que têm interesse de colocar um projeto em prática na nossa região. Após o projeto, após ter sido contemplado com o projeto, tu tens que buscar as pessoas, oportunizar as pessoas a chance de estar nesses projetos. E de que forma que tu faz isso? Dando condições que as pessoas possam estar. Então isso sempre causou alguns descontentamentos por parte da UDB pelo seguinte: quando tu traz um projeto dessa envergadura, que tu vai empregar ali 4, 5 mil pessoas, chega um determinado período que o gestor da obra lá, ele tem que entregar a obra, tem que entregar a usina pronta, aí ele começa a não aceitar a mão de obra da região, dizendo que a mão de obra não é qualificada. Ou dizendo que as pessoas não têm experiência. Aí veja o seguinte: como que uma região que faz usina a cada 10 anos, 2006, 2015, como que uma região que não se utiliza desta mão de obra, ela vai poder ter mão de obra sempre que tiver um projeto. Então aí é que entra a responsabilidade dos agentes públicos, daquelas entidades que trabalham a questão da inclusão, que trabalham a questão do profissionalismo, que é colocar pessoas em condições de participar dos projetos. E para isso só tem uma forma. Esta forma é qualificar as pessoas e oportunizá-las condições de trabalho. Então, nesse caso, nós capitaneamos um projeto junto com a Prefeitura de Bagé, a Prefeitura de Candiota, a Aceguá, Mulher Negra, em toda a região, aonde, através da escola de fábrica, num determinado período, depois o jovem aprendiz, começou a se oportunizar para as pessoas da região, através de convênios entre a Pampa Sul, entre a CGTE, entre as prefeituras da região, convênios para que as prefeituras entrassem com as infraestruturas e as empresas que fossem construir ajudassem a manutencionar os treinamentos. E aí se fez curso na região de soldador, de mecânico, de eletricista, e outros cursos que deram condições para as pessoas participarem dos projetos. Nós estamos precisando, a região, de projetos que criem novos postos de trabalho. Eu não tenho a bandeira de defender a implantação de um grande mercado em Bagé, mas eu tenho a bandeira de defender que seja colocada uma indústria que produza bens e serviços através das riquezas da nossa região, através da boa mão de obra, da mão de obra qualificada que sai das universidades, que saem das escolas técnicas, ou propriamente através de matéria-prima que nós possamos ter na região. Eu sou defensor
que se produza bens e serviços através da nossa região e que seja um polo exportador de serviço ou de produtos, mas produzidos na região. Porque quando tu traz um mercadão ou uma grande loja para disputar com as lojas nossas que estão aqui, tu acaba enfraquecendo as nossas e sendo engolidas pelas que vêm de fora. Ao mesmo tempo, tu não criou nenhuma riqueza nova, simplesmente trocou-se os postos de trabalho. Tu tirou os postos de trabalho de determinado local e jogou para o outro local. Sendo que muitas empresas que são da região e são empresas da terra, elas deixam de faturar e a riqueza, o recurso não fica mais aqui. O recurso vai embora. Dando a qualificação do pessoal aqui de Bagé, não trazendo mais pessoal de fora, qualificando o pessoal aqui. Tu concentra a riqueza na nossa região. Então, na verdade, porque tudo que vem de fora para a produção, tudo que vem de fora para explorar a nossa região, principalmente as empresas multinacionais, elas acabam levando recursos para fora. E aí a nossa região simplesmente cada vez mais pobre e também não se tem um projeto que tu consiga fazer um embasamento para toda a vida. Tu consegue fazer projetos paliativos que em determinados momentos tu está empregado, outros em determinados momentos não está. Em determinados momentos a família está empregada, em determinados momentos a família está empregada. Então tem a rotatividade e não se ataca a base. E esse polo não seria só no setor primário? Sim, na verdade, não, com certeza. Tu trabalha aquilo que... Hoje tu trabalha muito no setor primário, mas eu penso que não só o setor primário. Tu tem que conseguir, através do nosso setor primário, através das riquezas que nós temos, seja para produzir bens e serviços, ou seja, para industrializar determinados tipos de produto, nós temos que incentivar e fazer com que se torne realidade e faça com que as pessoas tenham oportunidades. Então quando se fala em desenvolvimento regional, eu particularmente não acredito que tu possa desenvolver só Bagé. Tu desenvolve Bagé num contexto que tu consiga trazer o entorno, porque Baceguá tem riqueza, Bagé tem suas riquezas, Candiota tem suas riquezas, Ulha Negra tem suas riquezas, Dom Pedrito tem suas riquezas e demais municípios do entorno. Ou seja, ou tu consegue ter a capacidade de interagir com outras comunidades, de interagir com outras lideranças, e aonde o interesse pessoalizado tem que sumir, não pode acontecer, tem que ser um interesse de projeto. Tem que ser um interesse de grupo, tem que ser um interesse de construir bons projetos juntos, de ter a capacidade de chegar numa mesa e discutir o que é melhor para a região. Então, a minha grande caminhada, quando eu estive na Câmara de Vereadores, e ali eu presidi as comissões que tinham carvão como fonte geradora de energia, como tinha outras comissões, sempre levando para esta linha, a linha do desenvolvimento. E no caso, atualmente, o Caio Ferreira é empresário na gestão de energia, né, Caio? Sim, eu tenho uma empresa, né, que é onde a gente faz a gestão de energia. Oportunizou agora, na outra oportunidade, falando sobre os cursos. Né? Nós temos os cursos de eletricista residencial, curso de eletricista montador, curso de eletricista industrial, curso de energia solar, NR10, NR10 CEP, Sistema Elétrico de Potência, NR35, interpretação de projetos elétricos, criação de projetos elétricos, enfim, nós temos 10 cursos de 40 horas, geralmente faz o básico e tu vai fazendo outros cursos, até chegar a um determinado número de cursos na linha do aprendizado, que é onde tu consegue ir te profissionalizando. A eletricidade, tu não faz um cursinho e sai sabendo. A eletricidade, tu aprende e trabalha com ela toda a vida, para que tu possa ir te desenvolvendo, entendeu? Então, é assim. Então, eu sempre digo o seguinte, tu não pode querer, certo? Tu não pode querer as coisas para ontem. Tu tem que construir um caminho. E a juventude que está aí, ela precisa construir o seu próprio caminho para as dificuldades que venham à frente. Que nós vemos, a gente vem de uma geração, tá? Que é onde
tudo que nós aprendemos, nós chegamos numa fase da vida e já está tudo obsoleto. Aí vem a nova geração, que tudo é a novidade para a nova geração, nova tecnologia, um novo momento, uma nova forma de encarar o dia a dia da vida. Então hoje o que mais assim, a gente se preocupa é tentar vender um bom trabalho, mas também não só é vender um bom trabalho, é tentar atender ao cliente, atendendo de uma forma simples, com responsabilidade, com eficiência e sempre lutando para que a gente possa cada dia aprimorar mais os nossos trabalhos, as nossas relações e a nossa qualificação. Então essa é a nossa linha de vida e é por isso que nós batalhamos no campo da qualificação, no campo da automação industrial, no campo de projetos, no campo de execução de obras. E na verdade é assim, tudo é um aprendizado. A gente está sempre aprendendo. Eu tento sempre passar para os mais jovens, né, que estão aí no mercado de trabalho, que em determinados momentos da sua vida estão trabalhando com a gente, tentando passar aquilo que a gente aprendeu aos 30 anos de profissão, sempre tentando passar para alguém para que as pessoas também possam se qualificar e possam ganhar o seu pão. Que as pessoas façam um curso e realmente aprendam, que elas consigam ir trabalhar com o curso que fazem. Ao mesmo tempo, quando prestam um serviço para determinada empresa, que a empresa se sinta satisfeita com o trabalho que tu presta. Então, na verdade, é isso aí, é construir no dia a dia. Nós vivemos hoje, as empresas no Brasil hoje vivem um momento difícil, que é o momento da pandemia, o momento Covid, o momento da insegurança. Então, esse é o momento de hoje. Mas como nós tivemos em outros momentos a Grande Depressão nos Estados Unidos, em torno ali 1918, parece, 1920. 29 foi a quebra da Bolsa de Nova York. Nós tivemos aí a gripe espanhola que dizimou, depois mais. Então nós sempre a cada 100 anos, sempre tem um grande acontecimento mundial que liga a todos os povos em cima de uma dificuldade. E agora não é diferente, né? Agora nós estamos tendo essa mesma dificuldade e para vencer as dificuldades tem que ter serenidade. Porque hoje, vou falar até um pouquinho sobre a questão do Covid, né? Claro. Porque hoje é o seguinte, as pessoas cuidam a sua saúde, se protegendo, não saindo de casa, para tentar escapar desse momento tão delicado que está aí, que é o coronavírus, que a gente não conhece. Tudo que a gente sabe, a gente vai falar. Mas, na verdade, não se tem certeza de nada. Nem como pega, nem como não pega, nem o que tu pode fazer. Mas só que existe um outro elemento que acompanha paralelo, que muitas pessoas que não conseguem lidar com essa situação do momento, do coronavírus, do Covid, essas pessoas podem vir a sofrer uma grande depressão. E aí não vai morrer do Covid, mas vai morrer da depressão. Exatamente. Então é algo assim muito maluco que está acontecendo neste momento, porque ninguém sabe o que fazer. E a pressão diária, porque tu enfrenta coronavírus, tu enfrenta a questão da depressão. E muitos enfrentam a questão financeira, porque os empresários que dependem do dia a dia também estão passando. Então, na verdade, todo mundo tentando se salvar de alguma forma, e às vezes, quando todos tentam se salvar de alguma forma, acaba transgredindo a linha do outro. Então é um momento extremamente delicado. E de um outro lado, muitas pessoas que não estão querendo entender nada e não estão nem preocupadas com ninguém, só preocupadas com o seu próprio umbigo. Tipo assim, às vezes pode até chegar à beira de um egoísmo, porque se eu sou jovem, não tenho perigo, eu vou para a rua porque eu estou bem, mas só que tenho uma mãe, tu tem um pai, tu tem um irmão, tu tem um tio, que tem mais, ou tem mais idade, ou tem alguma doença pré-existente. Então essas pessoas, elas podem ser contaminadas pelo modo que algumas pessoas agiram, pensando só em si, não pensando nos outros. Então eu sempre digo que este momento ninguém sairá da forma que entrou. Eu acho impossível passar essa crise toda aí do coronavírus, do Covid-19, e as pessoas saírem como entraram. Ou vão sair com sequelas físicas por causa da doença, ou com sequelas
psicológicas, porque perderam alguém, ou o isolamento causou uma grande depressão. Algumas saíram muito mais egoístas, algumas sairão muito melhores. Então, na verdade, nada será como antes. Eu tenho essa linha de pensamento. Então, é um momento que temos que nos reinventar. Momento de nós reinventar. Eu sempre digo o seguinte, e penso, né? Sempre tu tem que ter a capacidade de olhar para ti mesmo, para saber se o que tu está fazendo está correto, se o modo como tu está agindo, tu está prejudicando A, B ou C, e se enquanto tu não tiver condições de olhar para ti mesmo e saber como tu está te posicionando, como é que tu está te movimentando, tu não vai ter condições de interpretar o que está acontecendo com as outras pessoas. Quando tu te olha, tu está na frente do espelho, tu tem ali, como é um ditado sabido de todos, como tu te olha no espelho, como tu te enxerga, como que as outras pessoas te enxergam e como que realmente tu é. Então esse momento é um momento que nos traz muito para nós repensarmos a nossa existência e nós tentar cada dia nós tornarmos seres humanos melhores. E essas lições, elas têm que servir para alguma coisa. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, empresário, eu diria um grande empresário, com estrutura financeira, com estrutura de empresa, e ele estava me dizendo exatamente sobre isso. E ele é um pai para todos os funcionários dele, e ele me dizendo que não sabia como seria a reação dele, o comportamento, daqui mais uns 2, 3 meses diante dessa pandemia. Porque realmente está pegando muita gente de surpresa, e muitos empresários estão com os 2 olhos já assim, né, saltando. Sim, é um momento difícil para todo gente mundo. que paga aluguel no centro de Cidade de Bagé, cara, altíssimo. Sim. E precisa manter funcionário, manter empresa. E tu vê o seguinte, o momento é tão difícil porque o trabalhador é uma das partes que mais sofre. Porque o trabalhador, além dele ou ele pode perder a vida pela doença, porque ele está exposto, o operário, ou ele pode perder a vida porque está exposto pela doença, ou ele pode perder o emprego porque a empresa faliu, e geralmente é o que mais perde, porque o sistema ele é um sistema muito difícil. O sistema capitalista, ele não é o lucro pelo lucro. Então, se tu não produz, tu não consegue te manter no sistema capitalista. Isso faz com que tá todo mundo inseguro. Eu sempre digo o seguinte, eu não sou pessoa de... A culpa não é do capitalismo, né, cara? Sim, a culpa é do ser humano. Do ser humano. Sim. Assim, mas quem constrói capitalismo é o ser humano. É o ser humano. Porque eu sempre digo, não é a quantidade de dinheiro ou a falta de dinheiro que te faz ter conteúdo ético e ser uma pessoa que queira construir o bem. Isso é caráter, isso é formação, isso é conduta. Porque tem muita gente que não tem nada de dinheiro e faz grandes obras. E tem muita gente que tem muito dinheiro e não faz nenhuma obra. Ao mesmo tempo que tem gente que não tem nenhum dinheiro e não faz e só constrói negatividade, enquanto que tem outro que nem dinheiro e constrói coisas boas. Então é ser humano. Então o ser humano, dependendo como ele se comporta, as pessoas que estão do outro lado podem sofrer com as consequências de um mau comportamento de um ser humano que está do outro lado. Então eu sempre digo o seguinte, esse momento é ruim para todo mundo. Não tem para ninguém, é bom. Então só cabe a todos ter a capacidade de discutir, de se reorganizar, de se reinventar para nós podermos atravessar esse momento. Um momento da grande crise. Que impossível de nós acharmos que nós íamos pegar uma crise dessa em pleno 2020. Um avanço de tecnologia, as informações, aí vem um vírus ali, chinelo com o outro, e demole meio mundo. Aí tu vê que a fragilidade do ser humano. É um vírus muito frágil, né? Que sim. A gente elimina ele com água e sabão. Sim. E aí, mesmo sendo frágil, ele faz um estrago. E agora parece que os russos estão lançando aí a vacina, né? Sim. Todos nós esperamos que aconteça o mais breve possível para o bem da humanidade.
Eu acho que tu acompanha ali junto ao grupo, o pessoal fica perguntando, mais 12 casos de Covid na cidade, qual é a linha de contágio, mas não se sabe. O que eu tenho assim? Eu tenho o seguinte linha de pensamento. Todos nós vamos pegar. Quem não pegou vai pegar. Não vai escapar ninguém. Tu já te gripou? Muito. Tá. Ainda neste ano até achei que era Covid, porque eu tomei 2 caixas de antibiótico, não passava febre, então acho que eu peguei o Covid. Então assim, na verdade não tem quem não tenha se gripado. E na minha linha de pensamento não tem que não vai pegar Covid. Não tem. Por quê? Primeiro... Ruim para quem tem já uma doença persistente. Assim, quem é que vai sofrer com Covid e sofre com Covid? Fora as surpresas, quem tem alguma doença pré-existente e quem tem mais de 60 anos. O que me preocupa e muito? E às vezes assim, tomara que eu esteja equivocado, mas eu acredito e penso às vezes que as pessoas, não todas, mas parte das pessoas que têm menos idade, elas se aglomeram e não se preocupam porque elas teoricamente estão fora desse grupo de risco. Porque quem está no grupo de risco se cuida. Em um outro detalhe, nós estamos... as pessoas de mais idade são as pessoas que nós temos que ter respeito às pessoas. Foi quem nos orientou, foram as pessoas que nós passaram as informações, são as pessoas que em determinados momentos nos incentivaram, que nos ajudaram. E essas pessoas, num determinado momento da vida, onde elas teriam que estar tranquila, aposentadas, tranquila, tomando seu chimarrão, vivendo numa boa, elas aparecem um Covid na vida delas para infernizar a vida delas. E aí eu te digo o seguinte, ninguém queria isso, mas está posto, está colocado. Então cabe às pessoas terem respeito pelo momento e respeitar quem tem mais idade. E ainda a doença está em pleno vapor, eu acredito. Sim. Pleno vigor. Sim. Não teve nenhum encaminhamento de que tivesse diminuído. Entendeu? Se a gente vê ali que a média, e está aí. E cada vez hoje nós estamos aqui em Bagé, na região da campanha, tu já consegue falar com o pessoal OBE que teve. As relações nossas, fulano está com Covid. Sabe? Se fosse há 2 meses atrás, era só na televisão. Fulano morreu de Covid. Quer dizer, e aí as pessoas dizem o seguinte, tem muitas pessoas que dizem o seguinte, eu não dou bola porque a gente vai morrer mesmo e ninguém morre antes da hora. Sim, mas se tu pegou Covid, te expôs e pegou, aí a tua hora é daqui a 1 ano. Tu vai pro hospital, vai ficar entubado, vai passar 60 dias, vai sair, vai ficar com várias sequelas durante 1 ano. Então, por que tu não vai evitar, de passar por toda essa dificuldade de vida? Ao mesmo tempo que quando tu não ajuda a comunidade que tu vive, a sociedade que tu vive, se nosso sistema de saúde, ele é extremamente vulnerável, muito vulnerável. Ao mesmo tempo que já antes do Covid as pessoas estavam empilhadas nos pronto-socorro em todo o Brasil e nos hospitais sem leito. Saúde já era um caos antes do Covid. E aí veio o Covid. Então a saúde só tende a piorar o caos. Então qualquer aumento nas necessidades de baixas hospitalares ou de consultas emergenciais, já não tinha, e agora muito menos. Só que agora as pessoas que estão se recolhendo com medo de ir para o hospital e a doença pré-existente está matando também. Então se criou uma grande confusão na saúde pública e a gente tem que entender isso. O Covid é apenas um fator agravante de um contexto extremamente vulnerável que é a saúde pública brasileira. Então eu vejo com muita preocupação, até para finalizar essa parte, eu vejo com muita preocupação o comportamento das pessoas no momento de tanta crise e de tanta dificuldade. Porque aí parece que tu incorporou só a tua vontade de fazer as coisas conforme ficam para ti, e aí tu abandonou o resto. E aí fica ruim. Entendeu? Fica ruim porque é o seguinte, a sociedade é todos, a gente tem que... A minha liberdade vai até onde começa a tua. Claro. Eu não posso me utilizar, que estou num sistema democrático, que eu cultivo a liberdade, e te prejudicar com as minhas ações.
entendesse? Então, na verdade, eu vejo com grande preocupação esse momento. Em se falando então de saúde, doença, amigo Caio, falaremos então o que acontece após isso, é uma coisa que é inevitável. Muitas famílias são assim, no caso, surpresas, pega de surpresa com a perda de um ente querido, né? Agora mesmo, essa semana, dentro desse mês, nós perdemos 2 amigos nossos. Faleceram, infelizmente, né? E então, entrando nesse assunto aí, projeto que criou o sistema funerário municipal. Sim, sabe que eu tive na Câmara ali, quando eu entrei em 2001 na Câmara de Vereadores, 2001, 2002, o meu primeiro mandato, o sistema funerário em Bagé e no resto do estado também era um negócio muito maluco, sabe? E eu andei, aí eu comecei a ver como funcionava em Pelotas, como funcionava em Porto Alegre. E é sempre 2 ou 3 em cada cidade, né? Pouca coisa. E aí é o seguinte, ali naquele momento, eu percebi que os hospitais, tá? Eles, as funerárias disputavam corpo no hospital. Antes da própria família saber, a funerária já estava lá. E quando tu chegava, desde que eu sou criança, já estavam colocando o corpo em determinada funerária sem ao menos consultar a família. É porque naquele hospital quem morria pertencia à funerária tal. Naquele outro hospital quem morria pertencia à funerária Y. Isso assim eu achava de uma violência, sabe? Uma violência mental, uma coisa muito ruim. E também na época tinha hospital e funerária com o mesmo CNPJ. Sim. Quer dizer, então tu é o dono da vida e tu é o dono da morte. Fica estranho, né? Não, então essas assim, ó. Aí eu te digo, eu tenho dificuldade da minha cabeça entender esse tipo de situação. Não que eu não confie no sistema, nas pessoas, tá? O que eu esteja desconfiando de alguém, não estou desconfiando de ninguém. Mas o que eu acho muito doido é tu teu CNPJ estar no hospital, o teu CNPJ estar na funerária. E todo esse recurso vem para o mesmo CNPJ. Então tu é dono da vida e tu é dono da morte. Muito ruim. Isso é muito grave. E aí eu lutei muito, tá, para mudar essa situação. E levei anos, sabe? Eu consegui aprovar esse projeto em 2015, parece. Onde criava o sistema funerário municipal. Onde criava em Bagé a central de óbitos, que Bagé tem que ter a central de óbitos, está em lei, tem que ter central de óbitos. Onde as funerárias têm que estar no mínimo a 200 metros dos hospitais. Não pode estar na porta, não pode abrir a porta do necrotério e olhar para frente e estar o cara da funerária abanando para ti. Exatamente. Isso acontecia. Tu abria a porta do necrotério, sabe? Ali tu tá naquele momento difícil, aí tu abriu a porta ali do necrotério para vestir a pessoa que veio a falecer, para aquela hora difícil. E aí antes de tu pensar em procurar uma funerária, tu abre, tá o dono da funerária assim, ó. Lá na minha cidade natal são 2 assim. Bem na frente do necrotério, bem na frente. Nas reticências do hospital. Isso. Aí o cara já tipo assim, entendeu? Pô, ninguém mais tem respeito por ninguém. Imagina tu não ter respeito pelas pessoas na hora de perder alguém. Então assim, aquilo ali eu não aceitava aquilo e lutei ferrenhamente contra aquilo. Aí depois então quer dizer, não pode ter mais em Bagé funerária a 200 metros, mais próximo que pode estar a 200 metros, e mais próximo que pode estar nem tanto assim. Isso foi um projeto Não, isso foi aprovado, isso é lei, Bagé. Tá? Isso é projeto meu, que foi lei, Bagé. Projeto teu, exato. E também elas não poderiam estar o agente funerário dentro do hospital olhando quem veio a morrer e olha, morreu ali alguém, tá, e aí, vamos lá? Então isso tudo a gente pode até achar algo maluco, mas acontecia e era prática tanto que eu levei uns mais de 10 anos para aprovar esse projeto.
As corporações é muito complicado de lidar. Então, quando aconteceu essa situação, eu comecei e trabalhei. E pesquisava, e corri. Então, aí depois tem a central de óbito, que o Bagé tem que ter a central de óbito. Tipo assim, funerária A atendeu um sepultamento X. A B vem e pega o outro por sorteio sempre, certo? E vem na sequência, ó. Cada um aí vai pegar A, B, C e D. Faleceu A, vai na A. Depois faleceu o outro, vai para B. E a A vem para a última ponta e vem vindo para o último lugar e vai fazendo a rotatividade de atendimento aos sepultamentos. Isso é justo. E além do mais, que os grandes equívocos que o serviço funerário e o serviço do transporte coletivo, eles têm algo em comum, que eles são de obrigação do município. Não é? A empresa não pode simplesmente chegar em Bagé e colocar a funerária para fazer sepultamento. Isso é uma concessão pública, e concessões, elas são dadas por licitações. Então está tudo errado. E aí tudo isso, isso aí é a minha lei. Se tu for olhar lá, pegar essa lista de funerário, tu vai pegar e vai estar ali. E depois de tudo isso, as pessoas, teve uma época que o sepultamento era um negócio muito caro, e ainda continua. E aí eu comecei a pesquisar e andar e tal, e eu vi que pessoas, aí comecei assim, ó, pessoas às vezes estavam ali para enterrar seu ente querido ali, a pessoa que ela perdeu, e aí ela faltou dinheiro, não tinha como enterrar. E aí tinha que sair atrás de alguém para conseguir um cheque emprestado, para conseguir alguém que pagasse, para conseguir um familiar, fazer um vaquinha para poder enterrar, porque o valor era alto. E aí também, nesse projeto, ali tem um fundo, criou-se um fundo, tá? Do próprio serviço funerário, criou-se um fundo para que esse fundo viabilizasse sepultamento para as pessoas carentes, entendeu? Então tu conseguiria atender todos. Isso é uma lei em Bagé. Se tu pegar hoje, a lei do sistema funerário municipal está lá, é uma lei a qual eu aprovei. E tinha uma resistência por parte das funerárias. Não, sempre vai ter. Sempre vai ter o seguinte, porque quem está ganhando não quer perder, certo? E quem não está ganhando quer ganhar. Então eu sempre me cuidei para não virar um lobista de funerário, nem de ninguém, nem de hospital. Claro. Eu queria que fosse melhor para as pessoas. Tá? Ainda mais com a questão do fundo financeiro. Sim, então assim, ó, as funerárias teriam que se enquadrar naquele modelo, tá? Teriam que se enquadrar naquele modelo, certo? As funerárias teriam que entrar no sistema de rotatividade, e quem tem que colocar o preço não é as funerárias, é o município, através de uma planilha de custo, que tem que se envolver e colocar o preço. E não pode se omitir disso, porque é uma concessão pública. É uma concessão. Então, se é uma concessão, quem dá o direito de explorar é o poder público. Então, essa foi uma das minhas grandes lutas. Consegui aprovar esse projeto. Aprovei no finalzinho ali de 2016, parece. Para conseguir aprovar esse projeto, precisava... A maioria. E foi anos em cima. Tu era a situação no momento? Eu era a situação. Mas aí nós perdemos ali, quando eu estava, nós perdemos a maioria muito ali no último mandato da situação, mas só que eu sempre eu nunca votei na Câmara contra nada que é bom para a comunidade, e jamais votarei. Então, agindo desta forma, eu consegui arregimentar com os outros colegas vereadores o apoio a esse projeto, entendeu? Então, eu consegui constituir a maioria no diálogo. A gente percebe hoje, muitos vereadores trabalham desse jeito. Se é oposição, ele vota contra tudo. Sim, aí é ruim. Tá, depois eu quero falar sobre isso aí. Tá. Então, para nós pegar e terminar essa questão do sistema funerário municipal, então as pessoas no Brasil, assim, por que as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, as pessoas sofrem muito? Porque o capital, ele tem que ter um limite do capital, ele tem que ter um limite. Ele tem que ir até onde não afronte o ser humano. E também o poder público, aquilo que é público, ele tem que ter a firmeza de fazer a cobrança. E de dizer, não, isso aqui é público, vai ter que ser desta forma. O que é meu, eu faço o que eu bem entendo. O que é meu, mas o que é público não é meu. Então tu tem que ter um respeito e tem que ser muito firme, que não pode permitir que o bem público produza bens particulares para terceiros. Ele tem que produzir o bem
é para a comunidade, ele tem que servir a comunidade. Então é um dos projetos qual eu aprovei, que me deu muito trabalho para aprovar, e foi um projeto extremamente justo para tentar combater umas partes das injustiças, que ainda são muitas, mas sempre ao seu tempo. E quando está ao seu tempo e quando eu estou naquele momento, eu trabalho com bastante afinco, com bastante vontade, porque eu vejo que aquele lugar não é teu, tu está ali em determinado momento. E tu estando ali em determinado momento, tu tem que dar retorno às pessoas que te colocaram ali por determinado momento. Então o Caio nos mostrou como é que foi esse trabalho. Muitos já sabiam disso, mas quem não sabia ficou sabendo desse projeto. Sim. E a gente só te agradece por essa grande iniciativa. Isso aqui, que fica informação para as pessoas. Esse hoje é uma lei, tá? E as pessoas podem, como é uma lei municipal, as pessoas podem se utilizar dessa lei. E é uma lei que está valendo ainda. Então, acho que muitas pessoas que às vezes estão naquela dificuldade, elas têm que procurar os seus direitos. A lei, depois de elaborada e aprovada, já... ela foi aprovada pela Câmara, né? E depois o prefeito sancionou. E aí, lei, a não ser que entre um pedido para revogação da lei, que pelo que eu sei até hoje não foi feito. E dificilmente o prefeito veta alguma coisa, né, Caio? Depende. Tudo depende. Durante esse percurso todo do Caio, que eu diria com muito sucesso, essa trajetória de trabalho, ele ficou à frente ali como diretor do PROCON. Sim. Fala para nós do PROCON. Tá, tu sabe que quando eu assumi a direção do PROCON em 2011, tá? Na verdade, eu tenho uma linha de pensamento em relação ao PROCON, certo? Que é o seguinte, eu penso que o PROCON não teria, assim, o PROCON teria que ser uma autarquia. Eu acho que ele tem que ser público, permanecer público, com certeza que ele deve, mas ele não pode, ele tem que ser independente, tá? Para ele poder fazer o seu papel legítimo, que é de fiscalização e poder intervir com firmeza em determinados momentos. Então, qual é a estrutura do PROCON? Tá? O PROCON, ele é um departamento do governo municipal, certo? Então, eu não consigo entender, perdão, eu não consigo entender. E aí ele geralmente, sempre trabalhou em paralelo, junto com PROCON e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo. Pelo lado da mão, tu potencializa o empresário e pelo outro lado da mão, tu fiscaliza. Não fecha, não tem lógica. Não tem lógica, né? Então, eu sempre defendi, até quando eu estive à frente na Câmara, tentei, que o PROCON se transformasse em uma autarquia. Eu não consegui avançar. Tem coisas que tu não consegue e às vezes não é por culpa de A, de B ou de C, não conseguimos por uma série de fatores, sabe? Porque o PROCON funcionando como uma autarquia, os próprios valores das multas, eles podem se reverter em condição para te pegar e criar uma estrutura do próprio PROCON e também criar uma estrutura de pessoal e também de fiscalização. O que eu vejo assim, tipo assim, se pegar os combustíveis, por exemplo. Eu não sei se está certo ou errado, mas combustível tem preço variado em tudo que é lugar. Tu sai daqui, tu vai para Porto Alegre, tu vai e volta, tu vê que ele oscila muito os valores, entendeu? Assim. Então eu vejo que para que o PROCON realmente um dia ele ser um PROCON de verdade, ele tem que ser uma autarquia e tem que sair, certo? Ele tem que ser ele tem que ter vida própria, mesmo que ele seja uma instância do município, ele tem que ter como se fosse um organismo de controle. Ele é um organismo de controle, ele é de fiscalização, mas como se fosse de controle. Olha só, quando eu assumi o PROCON, ele funcionava ali, né, sabe, com essa prefeitura, aí tu entra na prefeitura e ali tu tem o embaixo da escada ali, na Mexica, o PROCON era embaixo da escada. Aí eu digo assim, a pessoa vai reclamar, tem que ir lá na prefeitura, para baixo da escada, um departamento que cuida da economia da cidade, ele não pode ser tão desprezado. Certo? Ele tem que tem que estar organizado e aparelhado para fazer o seu papel. Então, na época aí, eu comecei um movimento de reorganizar o PROCON. Aí nós conseguimos ali em frente ao Senac um local.
Aí nós precisava de apoio jurídico. Aí na época a doutora Cleusa Isabel foi ser a jurídica do PROCON, e junto com as pessoas que estavam ali, se conseguimos dar uma outra visibilidade e um outro encaminhamento ao PROCON. Aí naquele momento, para ter uma ideia, o PROCON não tinha um sistema informatizado que facilitasse a vida de quem trabalhasse ali, né? E aí eu sempre pensei da seguinte forma: não existe um setor como esse não estar informatizado, não tem como. E aí tinha alguns encaminhamentos que a prefeitura estava trabalhando um tipo de programa, ou a prefeitura estava tentando contratar e tal. Aí eu fui a Brasília, fui lá no Ministério da Justiça, e descobrimos o SINDEC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Aí vim no PROCON de Porto Alegre, PROCON RS, e aí comecei a ver como que se construía para se ter um sistema. E aí eu consegui, junto com a doutora Cleusa, aí nós conseguimos implantar, através do SINDEC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Cristiano Aquino era o diretor do PROCON RS na época. Nós conseguimos implantar, assinamos o convênio, e aí o Bagé passou a ter o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no caso, passou a ser informatizado sem gastar R$1. Tudo num convênio com o governo federal e o governo estadual. Só que faltava computador decente. Não tem sistema, não tem computador. Aí na época eu fui na CGTE, conversei com o presidente Sereno da CGTE e disse: presidente, falecido ele nos ajudou muito aqui na região. Sereno Chese era presidente da CGTE. E sempre as demandas que a gente pedia para ele sempre nos atendia. Aí eu procurei ele e disse para ele o seguinte: presidente, nós precisamos que você nos ajude em Bagé. Nós temos o PROCON, a gente conseguiu o seu programa SINDEC, num convênio com o governo do estado e o governo federal. Essa questão dos computadores não foi só para o PROCON também? Sim. E aí nós estamos com dificuldade de computadores. Aí eu queria saber qual é a possibilidade do senhor conseguir esse computador para o PROCON de Bagé. Aí ele pegou, me disse assim, aí chamou lá o pessoal da CGTE na reunião em Porto Alegre, e assim, e aí pediu para ver se consegue ver o que o CAI precisa, o que o Bagé precisa, o que o governo precisa, e tentem encaminhar. E nós conseguimos com a CGTE os computadores, a CGTE forneceu, e aí nós colocamos aí o PROCON, não gastou com computador, que foi doação da CGTE, não gastou com a parte de programas, que a gente conseguiu essa parte do SINDEC, e aí o PROCON passou a operar de frente. Conseguimos trazer o PROCON móvel, não sei se você se lembra uma vez que eu andava um ônibus PROCON aqui em alguns bairros da região, que era uma demanda estadual. Então aí o programa, no caso o PROCON, ele passou a existir como um setor realmente de fiscalização. E aí depois, quando eu deixei o PROCON, que aí eu fui para coordenar o setor que cuidava do apoio às micros e pequenas empresas, dos microempreendedores individuais, diretamente falando, e ali ficou a doutora Cleusa, que depois seguiu durante anos fazendo um belíssimo trabalho na frente do PROCON, aonde se criou várias audiências conciliatórias dentro do PROCON, e ele passou realmente a ser um setor de apoio à sociedade, que o PROCON é para atender ao consumidor, não à empresa cliente, entendeu? Porque essa é a função dele. Então foi uma experiência, foi muito boa, aonde nós deixamos ali, a gente conseguiu pelo menos tirar da onde ele estava e jogar num lugar mais decente, e conseguimos dar condições dignas de trabalho ao setor nesse. E esse foi um dos trabalhos que eu me orgulho muito de ter participado, e agradeço bastante a doutora Cleusa ali, que ela foi fantástica junto comigo nesse projeto PROCON. Doutora advogada Cleusa Ávila. Isso. Nossa amiga. É isso mesmo. E, amigo Caio, então o PROCON, com esse trabalho de fiscalização e deixando à disposição da comunidade, as queixas eram muito no PROCON? Sempre, sim. Sempre teve muita, principalmente a questão da telefonia, né? Telefonia, meu amigo, complicado. Era campeã, entendeu? Aí, então assim, porque na verdade tu fica muito distante, sabe? Fica muito distante.
das empresas. Então é só pelo 0800, ou é só pelo e-mail, ou é só por portal, essa série de coisas. Então é muito distante. E aí isso aí faz com que fique muito distante do processo. E aí então isso nos dava muita demanda. A questão dos bancos também muita queixa em relação aos bancos, entendeu? Então muita demanda. Sempre teve demanda direta. Esse é sinal. Quando você tem muita demanda, é sinal que a coisa não está boa. Claro. E isso aí vai ser, toda a vida vai ser isso. E aproveitando o gancho do Procon, falar bem rápido aí sobre o sistema de apoio aos microempreendedores individuais, que eu também coordenei quando estive na prefeitura. E aí segue bem naquela linha que eu falo. Os microempreendedores individuais, tá? Em 2013 ali que passou a se materializar o programa dos microempreendedores individuais, que hoje, até R$81 mil, tu não precisa ter um contador, tu faz o teu próprio trabalho, tuas notas e emite ali na internet. O município dá isenção, que eu lutei muito que o município desse isenção, e que o município também criasse um setor de apoio aos pequenos. Porque hoje tem muito bom profissional na nossa região, tá? Muito bom profissional, que às vezes tem a dificuldade de fazer uma nota fiscal. O cara é um pedreiro, o cara é eletricista, o cara é mecânico, e não consegue fazer nota fiscal, porque o cara tem que estar embaixo do carro, o cara tem que estar rebocando, então o cara chega em casa exausto, né? Então, eu sempre defendi que a prefeitura tem que ter o departamento que apoia essas pessoas. E pelo que eu vejo hoje, tem aí a Casa do Empreendedor, tem esse que trabalha essa questão, e o pioneiro lá atrás foi eu, certo? Para que hoje tenha avançado bastante, que seguisse cultivando as mesmas ideias, que hoje está materializado, e coisa boa, entendeu? Bom, que eu acho que tudo que é bom, não adianta tu se constituir porque tu não concorda, é bom. Então, na verdade, essa minha passada ali no tempo que eu tive no Executivo foi fora a Câmara, foi nesses 2 períodos aí. A carga horária hoje do trabalhador do comércio, acho que é de 44 horas semanais, e uma coisa que muitos apoiam e outros também não apoiam é a questão por que de criar esse projeto de fechar os mercados aos domingos e feriados. Sim, olha só. O que eu penso assim, ó. Se tu olhar, vamos pegar um exemplo da pandemia nossa agora. A pandemia. Os mercados não estavam abrindo aos domingos. As pessoas estavam indo fazer as compras no sábado, tá? As pessoas, elas não conseguem olhar quem está atrás do balcão. Elas olham. Tu vai tomar um chimarrão no mercado no domingo, mas a pessoa está trabalhando ali. E aí eu te digo o seguinte, ó, quando tu quando se trabalha de domingo a domingo, tu abre mão da tua vida. Funcionário, chefe de família, com criança. Aí tu deixa de ter bons momentos com a tua família, porque tu é obrigado a trabalhar, tu não tem saída, entendeu? Então tu tem que trabalhar. Então esse projeto, quando eu criei, ele teve alguns objetivos. Primeiro, dar descanso aos trabalhadores do comércio, aos domingos. E aí tem pessoas que dizem o seguinte, mas a pessoa ganha hora extra, muitos ganham hora extra, ou alguns trocam por folga, ou alguns ganham nada, sei lá, mas eu digo o seguinte, que o principal é que as pessoas conseguissem ter a sua folga aos domingos. E várias pessoas que trabalham nos mercados, elas queriam muito que acontecesse. E quando não aconteceu, elas ficaram bem frustradas. Porque quando assim, porque tem a livre negociação, não existe tu negociar com o patrão. Se o patrão não concordar, ele te manda embora e bota no teu lugar. É o mais forte contra o mais fraco. Não tem como. Então, esse é um motivo. Segundo motivo, quantos mercados tenham em torno quantos mini mercados e barzinho tem nas vilas, aí nos bairros, um monte. Fechando os mercados aos domingos, eles vendem nos finais de semana. Porque o projeto não era para fechar os botecos e nem os mercadinhos. Era para fechar os mercados e hipermercados. Era o Big, era o Perus, era o Nacional, esse sim fechar. Nicolini. E aí o seguinte, aí o que acontece? E aí tu abre o menu bairro e aí tu potencializa a economia dos bairros. E aí as pessoas conseguem sobreviver, porque isso aqui é o único dia com que elas ganham trocado a mais.
E aí eu te digo o seguinte, também não deixando os mercados grandes de vender, porque 90% desses bares de bairro, eles vão comprar no mercado para vender no bairro. Entendeu? Então, assim, seria um meio de distribuir a economia dentro da própria cidade. Então, tem os fatores. Primeiro, dar folga às pessoas domingo. Segundo, melhorar a economia dos pequenos comerciantes. Porque o projeto deixava bem claro, toda economia desde que fosse atendido pelo proprietário, qualquer um podia trabalhar no domingo. Não isentava. Eu tenho só um armazém, eu que só trabalho. A lei não pegava essas pessoas. Entendeu? E aí eu te digo o seguinte, só que nós aprovamos esse projeto. Foi aprovado. Não conseguiu nem entrar em funcionamento dessa forma, porque aí foi os empresários entraram na justiça e derrubaram a lei. E aí não aconteceu o que houve, que não aconteceu. Então, assim, são muitas coisas assim que a gente poderia sempre dizer assim, poderia ter mudado, mas não aconteceu. E quando não acontece, pelo menos eu tive a vontade de lutar para que isso acontecesse. Então eu te digo o seguinte, e eu continuo pensando da mesma forma. Uma cidade que nem a nossa, do interior, com dificuldade extrema, sabe? Tem que se dividir melhor a economia. Não adianta cada vez potencializar mais a riqueza na mão de poucos. Tem que se distribuir essa renda. Distribuindo esta renda, tu consegue dar condições mais dignas às pessoas. Então, quando os mercados não abrem aos domingos, certo? Eles não abrem aos domingos, o bar do fulano lá, do Beltrano, ele vai vender no domingo. Uhum. E aí a economia do seu entorno começa a funcionar. E essa foi a minha grande luta. E a livre negociação com o patrão não existe? Não tem como. Não tem como, porque é o seguinte, a livre negociação, olha, eu não vou trabalhar esse domingo. Não tem problema, bota outro lugar. E aí? Exatamente. Então tu nem negocia. Aí, de certa forma, coagido, o funcionário se obriga a trabalhar. A negociação tem que ser com sindicato e patrão. A negociação com patrão e empregado tem a parte mais vulnerável. E a parte mais vulnerável, ela sempre acaba sofrendo mais. Claro. Como é que está o nosso tempo aí? Nós estamos conversando e Não, temos tempo ainda. Até que horas nós temos tempo aí? Em torno de 1h15, 1h20, já fomos até 1h30. Tá. Nós iniciamos aqui, era 20 para as 8, agora são 8h36. Então tá, temos tranquilo, tempo. Né? Porque aquele projeto, a questão de ficar até as 10 horas continua? Sim, 10 horas tem que estar. Sim. Está longe de casa, já tem que estar em casa para não se incomodar. Lembrando que o Jornal da Fronteira está com o apoio do Roger Gás e Água. Confiabilidade, agilidade, melhor preço e segurança é com o Roger Gás e Água na Salgado Filho 258. E também contamos com o apoio da RD Moda Íntima, RD Semijoias. Amigo Caio, falarmos agora sobre o Legislativo Municipal e suas relações com o Executivo. Sabe que há muitos anos se trabalha o tema da governabilidade. Um prefeito se elege na Câmara sem maioria do parlamento, ele acaba tendo sérias dificuldades para governar. Seríssimas dificuldades. Aí tu vê o seguinte, aí vamos puxar para o Parlamento Nacional. Se a Dilma não tivesse perdido o parlamento, ela não tinha deixado a presidência. Ela deixou a presidência porque ela perdeu o parlamento. Exato. Não é que ela seja pior ou melhor que a Beyoncé, não é que o Temer tenha sido melhor ou pior e que o Bolsonaro seja pior ou melhor. Tem parlamento. Quem tem parlamento continua governando. Quem não tem parlamento deixa de governar. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente estuda os pilares da democracia, nós aprendemos que o parlamento tem seus pilares, o executivo, o judiciário e o legislativo. Um elabora, outro executa e o outro fiscaliza. julga. Eu te faço a seguinte colocação e ainda te aproveitar para te me responder. Será que os poderes são independentes realmente? Eu acho que não. Não são independentes. E aí, meu amigo, aí tu olha o seguinte, todo mundo aí prega, tá? As pessoas
que a política está desacreditada, mas a política não é sozinha. A política tem o sistema, tem o judiciário, tem o legislativo e tem o executivo. São os poderes que normatizam e conduzem uma sociedade. Quando tu te elege governador, o outro te elege prefeito, o outro te elege presidente, tu começa a negociar a tua base aliada. Se tu não conseguiu ter na eleição elegido as pessoas do teu partido e que esteja na mesma sintonia contigo, tu começa a puxar nos partidos aliados. Do centrão. Dos aliados, para ter a maioria. Só que isso tem preço. Tem preço. E quem é que paga esse preço? A sociedade. Porque tu vê o seguinte, o que foi liberado de emenda parlamentar para que vários presidentes conseguissem ter as suas maiorias enormes. E aí eu te digo o seguinte, então o sistema, ele não eu não vou votar, os caras não votam lá o projeto porque eles acreditam no projeto, eles votam sabendo o que eles vão ter em troca da votação daquele projeto. Entendeu? Agora tu puxa para o Rio Grande do Sul, nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi o ano passado, a CRM vão a leilão agora em seguida, tá? A CE está pré-marcado o leilão. Eu tive naquela votação junto com o sindicato, com o Sintec na época, acompanhando. Eu tive ali, e ali o seguinte, ali eu percebi que quando o governo começou, ele tinha tantos votos, e quando ele terminou, ele tinha muito mais votos para aprovar o projeto da privatização, porque todo esse tempo negociando e compondo a maioria. Só que depois que passa essa negociação, sempre alguém é beneficiado. Entendeu? Então, tá tudo errado. Esse monte de partido, ele serve para quê? Para construir parlamentares, certo? Para negociar com o executivo. Só barganha. E aí voltamos para a tribo, como diz o outro. Que eu vejo? Como que eu enxergo um parlamento? Como o parlamento teria que ser? Eu fui vereador e sempre vereador da situação, certo? Eu nunca fui vereador de oposição. E parecia às vezes que mesmo sendo totalmente meu DNA do governo estava ali, muitas vezes eu me portava como um vereador de oposição, porque eu não podia, eu não voto, eu vejo assim, como é que eu vou votar um projeto que vai aumentar contribuição para as pessoas da nossa cidade? Não tem como, porque as pessoas já estão no limite, né? Tá difícil para te manter uma casa, tá difícil para te manter uma empresa, tá difícil, tudo tá muito difícil, o momento é muito delicado, e aí chega um projeto do executivo, aí eu vou lá e vou votar a favor de aumentar o imposto. Não posso, não pode ser assim. Só que acontece que geralmente nos municípios, assim também como nos estados, na federação, as pessoas estão votando naquilo que elas não acreditam, naquilo que elas sabem que vai fazer mal para a sociedade, mas votando por interesses pessoais. Sim. Porque elas tiveram algum benefício de um cargo, ou tiveram qualquer tipo de benefício, não digo financeiro, não estou falando isso, mas alguma benécia para poder estar votando a favor. Porque assim, ninguém vota algo que não seja ligado a ti, que não seja o teu partido, se não tenha uma negociação. E essa negociação se dá em cima de interesses de A, B ou C. Então, eu vejo, para finalizar esse assunto em relação ao legislativo. O legislativo, que é um dos poderes mais fortes da democracia, porque ele elabora as leis.
O executivo, ele simplesmente executa. O judiciário, ele fiscaliza as leis que o legislativo faz. O legislativo, que era para ser o senhor do processo, ele se coloca de joelho e com pires na mão, pegando migalhas do executivo, tá? Para poder fazer as vontades do executivo. Ou seja, não é independente. Não é independente. Então, a independência se dá quando não houver interferência do executivo no legislativo. Mas como o sistema ele já é falho desde o início, por exemplo, eu me elegi e tenho lá A, B, C, D suplente. Então o cara vai lá e traz os suplentes, tá tudo. E não é um governo A, B ou C. São todos os governos que fazem isso, porque o sistema permite isso. Se eu tivesse lá, bem provável que eu fizesse também. Ia trazer os suplentes para mim poder ter uma segurança de governar. Mas eu te digo o seguinte, o que acontece é que não existe independência do legislativo em relação ao executivo nos moldes da nossa democracia. A partir do momento que há uma grande interferência, a partir do momento que há uma grande uma grande ligação do executivo com o legislativo, não acontece a independência, porque aí se tem interesses, como dizia o Brizola, se tem interesses. E aí, como se tem interesses, as coisas ficam mais difíceis. Só para dizer, amigo Caio, que está conosco nos assistindo Marlene Kegler e o Wilson Moraes. Que o legal. Wilson sempre prestigiando a nossa programação. Milton Fábrica. Mitch você criou junto Exatamente. comigo, sabia? É mesmo? Mitch, você criou comigo, Mitch, Ali lá na Tupi Silveira, ali na lateral. Mitch. Lona Sul, grande José Caio Goulart Ferreira, tem meu prestígio. Obrigado. Elias Barreto Duarte faz uma pergunta. Amigo Caio, você sabe qual é a finalidade do quilômetro 21 que fazem cursos e o município é obrigado a comprar os materiais feitos pelos alunos? Digo, tipo placa de sinalização de trânsito em Bagé. Está um caos a sinalização tendo mão de obra. Não sei se tu entendeu. Não, eu entendi assim, é que na verdade eu não estou agora na Câmara e não estou no governo, então assim, tem algumas coisas que eu estou muito distante, mas o projeto quando eu estava na Câmara, que se trabalhava o projeto, tá? O projeto é que na parceria do quilômetro 21, com as pessoas que fizessem curso no quilômetro 21, no projeto quilômetro 21, produziria bem serviço para o próprio município, um projeto muito legal. Não, se eu falar qualquer coisa interna do projeto, eu não tenho conhecimento neste momento, porque eu estou longe do processo. Mas o que ele falou é verdadeiro. Sim. O projeto tinha essa finalidade, e com certeza eu não sei explicar o demais. Claro. O Wilson, se está nos escutando, estou mandando um abração para o Wilson. Um abraço, Wilson. O Wilson é pré-candidato a prefeito. Também. Sim, ele foi vereador comigo. O Wilson é um sujeito muito bom, muito decente. O Roberto Feijó, que é irmão do nosso diretor aqui, está assistindo conosco. O Adriano, um amigo meu. O Adonai Gomes, que será o nosso próximo entrevistado, pré-candidato também. Pré-candidato nosso do PDT. Estaríamos falando sobre pré-candidatura, já é permitido, né? Sim. Daqui a pouquinho. Lei das cotas, Caio. Esse foi um projeto que eu sempre digo o seguinte, até essa semana passada, eu sabe que eu tenho uma relação muito boa com a minha família, com minhas sobrinhas, com irmãos, com tudo. E aí uma das minhas sobrinhas me questionou a questão das cotas, né? Que ela trabalha muito essa questão e ela é muito competente nisso. E aí eu te digo o seguinte, sobre a questão das cotas, quando eu fiz o projeto, que é onde obrigava nos concursos públicos municipais contratar 20% no mínimo de pessoas afros, ali a intenção era a seguinte, era que todas as ações que nós como parlamentar, certo? E eu como negro, tá? Eu como afrodescendente, tem que fazer obrigatoriamente, não que alguém nem precisa me pedir para fazer, mas eu tenho que fazer em respeito aos meus antepassados, certo? O modo como foram trazidos ao Brasil, o modo como as pessoas morreram nessa travessia de vinda para o Brasil, o modo como as mulheres negras foram tratadas como objeto sexual, muitas, o modo como os filhos das pessoas que vieram foram tratadas.
é assim, ó, simplesmente algo que não dá nem para acreditar que o ser humano tenha feito com outro ser humano. O que fizeram com o povo negro vindo da África, que o povo brasileiro fez, que as gerações aí do passado fizeram, assim, não tem fundamento. Assim, ó, é algo muito grave, muito grave. A gente falou muito sobre racismo. Isso, muito grave. E eu vejo o seguinte, ó, e as ações afirmativas são necessárias. Este governo, o governo federal, que eu respeito quem gosta desse governo, mas acho que tudo de ruim esse governo. Tá? Ele trata as minorias com desprezo, seja qual seja. E aí, ó, e tu não reconhecer, e a pessoa não reconhecer o que aconteceu no Brasil de 1500 até há 100 anos atrás, de 1700, provavelmente bem provável de 1700 a 1980, mais ou menos, tá? 88. Não admitiu o que aconteceu, ela simplesmente ela não quer enxergar, porque foi muito grave. Foi massacre, foi todos os comportamentos irracionais, aonde é difícil de um ser humano quando entender o que aconteceu, é dificílimo, sabe? Porque foi muito grave. Assim, ó, não querer enxergar, e acreditar também que as pessoas daquela época conseguiram fazer o que fizeram, e pior, era normal tu comprar um ser humano para trabalhar, para te fazer as coisas para te servir. Não tinha nenhuma diferença de comprar um ser humano e comprar um cachorrinho, é a mesma coisa, só pela cor da pele. Muito grave, e Deus nos ajude que nunca mais aconteça, seja ela qual for o tipo de discriminação e qual for o tipo de escravidão, que nunca mais aconteça. Muito grave, e nós temos que lutar, que seja colocado sempre na história o que aconteceu. A história muito pouco falou sobre escravidão, mas tinha que falar. Tem algum lugar, que eu não me lembro onde, no Brasil, que tem um museu da escravidão. E tem que realmente ter, para as pessoas entenderem o que aconteceu. Fotos da época, fotos de pessoas sendo cortadas, salgadas, fotos das pessoas perdendo parte do corpo, pessoas sendo violentadas, mulheres sendo violentadas, sabe? Então, é uma cultura do passado que nós envergonha, e eu sou favorável que ela tenha que aflorar. Não dá para nós simplesmente passar, colocar em cima um pano qualquer, esconder, botar embaixo do tapete. Tem que aflorar. Tem que aflorar para que as pessoas nunca mais façam isso. E nem pensem em fazer isso. Entendeu? De forma alguma. Porque isso é muito triste que aconteceu com a nossa geração. Nós éramos para nós envergonharmos o nosso passado. Com certeza. Só para lembrar que o Milton Fábrica disse assim, ó. Milton Fábrica, meu companheiro do PDT. Distantes na ideologia, mas próximos na amizade fraternal. Não, mas eu vou ter que pegar e mandar um recado pro Milton Fábrica, o Mitch. O Mitch, o Mitch é meu amigo de infância. Claro. E os meus amigos de infância eu respeito. Eu acho que é ele, mas a foto não parece. É ele, é o Milton Fábrica Martins, é o Mitch. Tá. E aí o seguinte, aí eu tenho respeito por ele conheceu a minha mãe, minhas irmãs, todo mundo e tal. E ele sabe que eu tenho respeito por ele. Mas se nós estamos no mesmo partido, isso é para mexer com ele, né, Pili? Como é que nós estamos longe ideologicamente? Exato, não estão, né? Isso é só para descontrair um pouco. O Claudiomiro de la Vega está conosco também, o pastor lá de Caçapava do Sul. Que legal, dá um abração para ele. É gente fina, meu amigo. Que legal. A gente sabe que o sonho de muito adolescente é poder estar à sua disposição um curso, né? Sim. Entrar na faculdade, o sonho de exercer o direito, de ser um veterinário, um professor. E aqui nós temos um projeto do curso pré-vestibular gratuito. Sim, tu sabe que, olha só, Bagé teve um momento ali que foi criada a Unipampa, sabe? E com a Unipampa se teve muitas vagas de pessoas junto à universidade. Mas, para te entrar na Unipampa, tu tem que fazer um vestibular. Os vestibulares para as universidades federais são vestibulares bem difíceis, né?
Não quer dizer que as privadas sejam mais fáceis, mas nas públicas tem mais concorrência. Então tu constrói a Unipampa em Bagé, tu constrói uma universidade para atender a região, e aí tu percebe que grande demanda que vem para a universidade são as pessoas de qualquer parte do Brasil, menos as nossas. Vem o pessoal lá do Mato Grosso, vem o pessoal lá da Bahia, vem o pessoal de São Paulo, e o pessoal ali do Prado Velho, o pessoal lá do Rio Ferronato, o pessoal do Pasto das Pedras, onde é que está essa gente? Não tem, não ia. É porque não quer? Não é porque não quer. Está chegando gente de tudo que é parte do país. É porque ele não consegue passar no vestibular. Entendeu? E por que ele não consegue passar no vestibular? Aí eu vou te dizer o seguinte: tu toma o café da manhã preto, fraquinho, porque tem que dividir com teus irmãos. O café é fraco. O mal, tu consegue pegar um pão junto. Tu te alimenta mal. Tu trabalha todo dia e aí tu inventa fazer um vestibular. Tu chega lá, uma que tu não tem cabeça para aprender. Segundo, além de tu não ter cabeça para aprender, tu não tem vontade de estar. E terceiro, tu acaba sendo tão difícil que tu acaba desistindo. Então, o que eu pensei? Algo de novo. Tem que ter algo que aproxime as pessoas mais próximas da Universidade Federal, que é aquilo que Bagé criou, e Bagé tem que criar, na minha concepção, não foi criado só para trazer economia para Bagé, para trazer novos professores, estrutura, funcionário, também para que as pessoas da região pudessem chegar nessa universidade. E aí tu olha só, aí eu comecei um movimento para criar o curso pré-vestibular gratuito, numa parceria com o governo do estado, o governo do Tarso na época, com a Secretaria de Direitos Humanos, com convênio com o município, Aí eu consegui criar ali na Cobagilã o curso pré-vestibular gratuito. E ali, meu amigo, as pessoas estudavam de noite, todos os dias, e alguns fizeram a universidade, o vestibular, e conseguiram cursar a universidade. E eu tentei também, mas não deu tempo quando eu estava na Câmara, que eu penso que como um modelo que tem na Bahia, dos colégios preparatórios para que tu possa ir para a universidade, uma parte pudesse ir para a universidade sem o vestibular, que tu sai da escola pública, sempre da escola pública, todo primeiro vai para o segundo grau público, preparatório, e as notas do segundo grau valeriam para avaliar a tua chegada na universidade. Porque era uma forma, tá, de potencializar as nossas pessoas de chegar até lá, porque senão tu tem esse baile assim, qual é o pai que não sonha que seu filho seja um engenheiro, que seja um médico, que seja um dentista, que tenha, porque a nossa geração, nós passamos muito trabalho, muito difícil, não tivemos uma universidade pública aqui, não tivemos escola técnica, muito difícil. Os pais, às vezes, a mãe cozinheira ou doméstica, o pai pedreiro, ou carpinteiro, ou servente. Então, tu chegar na universidade, por mais que tu queira, é praticamente impossível. Então, tu tem que, o Estado, o município, ele tem que criar mecanismos para te potencializar para chegar até lá. É que nem diz assim, a pessoa diz, eu sou contra a Bolsa Família. Aí eu só faço a pergunta, tu é contra a Bolsa Família? Sou. Tu passou fome? Não, então não tem legitimidade para falar. Eu me criei no bom carro, na boa casa, meu pai dando tudo, eu sou contra a Bolsa Família. Mas nunca te faltou nada. Então não tem como tu discutir com a pessoa que ela não consegue enxergar o outro lado. Então eu te digo o seguinte, sobre essa questão dos cursos pré-vestibular gratuitos, e eu penso que esse tipo de projeto, eles têm que ser retomados o quanto antes, porque as pessoas têm que ser preparadas, porque senão a disputa ela é desigual. E o Brasil é extremamente desigual, porque as nossas formações são desiguais, e nesse momento cada vez está mais distante. As pessoas, antigamente, a gente conseguia ter mais chance de avançar, e hoje, no momento atual de crise, essa distância social ela está se agravando. E o Covid agora veio para acentuar as distâncias sociais, para acentuar as dificuldades sociais. Então eu te digo o seguinte, se Deus nosso Senhor quiser, que a nossa região consiga ter a luz, sabe, ter as energias positivas, e que elas consigam avançar, certo? Avançar. Depois, antes de fechar, eu quero 5 minutinhos, eu quero falar sobre o PDT. Sobre o PDT.
Então nós estamos nos dirigindo para o desfecho, amigo Caio. Beleza. E falamos muito aqui sobre muitos projetos. E a gente sabe, eu suspeito a falar, porque eu tenho muito carinho pelo amigo Caio. Outro dia na rua, não sei se tu lembra, eu te abordei e perguntei alguma coisa que eu não me lembro agora e tu com todo o tempo do mundo parou, conversou. Sim. Tu nem me conhecia ainda naquela época ali. E a gente sabe desse teu empenho, dessa tua paixão pelo trabalho, tu trabalha muito. Então a gente sabe que tu é uma pessoa muito dedicada. Já nos mostrou isso na Câmara e tenho certeza que estará agora no próximo ano conosco. E serás, quem sabe, situação, né? Sim. E agora, partindo para o desfecho, para finalizarmos aqui, mas temos tempo. Eu gostaria que tu falasse com o público e eu gostaria que tu falasse também a respeito da pré-candidatura, sobre o PDT, para abordar esse assunto agora. Beleza. Assim, a gente não pode, eu sempre digo assim, tem que ser sempre transparente e olhar no olho das pessoas e falar sempre a verdade. A verdade pautua tudo. Eu tive toda a minha vida política ligado ao PT, certo? E aí na última eleição, por questões de encaminhamento, naquele momento eu sempre digo, eu resolvi sair, abandonar o Partido dos Trabalhadores. E teve o PCdoB coligado, também tive o PCdoB, que foi na minha formação. Eu, não concordando com o desfecho, eu resolvi tomar outro encaminhamento. Mas muito cuidado, porque eu sempre digo o seguinte, tu não vive 30 anos numa casa ou 30 anos junto a um grupo político e no outro dia tu passa a chamar e achar que todo mundo é ruim. Tem alguma coisa errada. Então eu faço parte de um ciclo, esse ciclo passou e começa a se construir um novo ciclo na minha vida, com a pré-candidatura. Respeito a todos que ali estive, respeito a todos que eu passei, tenho o maior respeito do mundo por todos, mas o ciclo se fechou. E quando o ciclo se fecha, a gente sai e vai construir um novo caminho, um novo horizonte. O PDT me deu essa oportunidade de tentar construir um novo caminho. O PDT tem a linha trabalhista, aquilo que é muito forte na minha vida. Defende as empresas públicas, que eu sou totalmente defensor do que é público, da CE, da CRM, da CGTE, da Corsã, da EB, enfim, o público, ele não pode se cair, tem que se evitar que o público caia nas mãos da iniciativa privada, que quando ele cai na mão da iniciativa privada, ele serve para enriquecer meia dúzia de pessoas que ajudaram a chegar na mão da iniciativa privada e aqueles que são da iniciativa privada. Além de que, convém alertar, qualquer empresa pública que hoje seja privatizada, ela vai cair na mão de quem? Ela vai cair na mão das empresas estrangeiras. Bem provável que a China, porque é a China que está comprando tudo no país inteiro. Então, iludam-se as pessoas que acham que quando se privatiza elas vão conseguir um emprego, elas vão se empobrecer cada vez mais, e além de que, se pegar como exemplo a China, o que se ganha, o que se produz aqui, grande parte tem que ir para a China, não pode ficar aqui. Então, aquilo que hoje é nosso, tá, ele vai embora. Ele não fica aqui. Além de sucatear a mão de obra que trabalha, se paga bem pouquinho, sabe, e se faz trabalhar bastante. E num Brasil que se perde lei todos os dias, tá? Então, se perde lei todos os dias com a violenta massacre às leis construídas ao longo dos anos por nossos representantes do passado e hoje todos jogados na lata do lixo, fazendo um crime ao trabalhador, o PDT me dá essa condição de lutar pelo aquilo que eu acredito. Nós temos aí uma campanha para prefeito, uma campanha para vereadores. Eu penso, não tenho certeza, o PDT hoje tem 3 pré-candidatos. O Nasser, Dr. Fara e o ex-vereador Chico Brizola. Qualquer um dos 3 que seja o nosso candidato, nós estamos bem representados de candidatos. O PDT, ele tem bons projetos para Bagé e para a nossa região e eu continuo construindo os mesmos projetos que ao longo de toda a minha existência eu sigo construindo dentro do PDT. E o lançamento da minha pré-candidatura a vereador devo tentar voltar para a Câmara para dar continuidade a um trabalho sempre o qual eu trabalhei, que é fazer o máximo que está a mim. E quando eu coloco ao meu partido
uma pré-candidatura, eu me coloco à disposição para representar o partido no parlamento. Sempre olhando o horizonte, sempre olhando o todo. Nunca olhando para o meu umbigo pessoal, ou nunca olhando apenas para a minha pessoa, e sim olhando para um contexto geral. Eu quero dizer à TV Liberdade, que hoje é a segunda vez que eu venho aqui na TV. Eu tenho uma paixão por esse tipo de projeto. E eu estou sendo repetitivo, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas têm que entender isso. E elas ficam assistindo uma programação e talvez por que tem por trás daquela programação, mas talvez não tenham, não consigam visualizar, que é o seguinte: as pessoas não têm se é uma TV pública, por exemplo, ou se é privada, se tem a concessão, tem patrocínios, tem verba, tem essa luta com a criatividade das pessoas. A pessoa que trabalhou todo dia e vem aqui ver apresentador, a pessoa que trabalhou todo dia e vem aqui e vai fazer outra parte do projeto. Mas só que eu acredito nesses projetos, que são os projetos do futuro, com a evolução, a tecnologia 4.0, as pessoas, elas têm que mudar os seus costumes, porque se não mudar os seus costumes, a própria tecnologia os absorverá. Então este projeto de vocês é um projeto extremamente consistente, pela base, pelo modo como vocês embasaram ele. E com certeza vocês podem pensar simplesmente que vocês precisam das pessoas da comunidade para que se aproximem do programa de vocês. Mas as nossas pessoas precisam muito desse programa, desse tipo, não desse programa em si, mas desse tipo de iniciativa de pessoas com seriedade, pessoas que querem construir, e os grandes projetos da inclusão. Todo projeto por inclusão eu estou dentro. Claro. Sem olhar cor, religião, bandeira política, nada. Se é da inclusão, eu estou dentro. Porque toda vez que tu trabalha no projeto de inclusão, tu está trazendo mais pessoas de situações difíceis para situações pelo menos administráveis. Então eu deixo aqui esse agradecimento a vocês, a toda a equipe de vocês, por me permitir estar aqui, tá? Mais uma vez, e tomara que a gente consiga, por toda a nossa existência, estar juntos trabalhando, e o que depender de mim, eu quero ajudar vocês no que sempre for possível. Dentro desse contexto, desse oferecimento por parte do Caio, do seu projeto, a gente percebe que ele não olha só para si, como ele mesmo disse, né, amigo Emerson? Pelos inúmeros projetos, pela trajetória política, a carreira dele, o legado que ele está deixando para nós aqui, a gente percebe que ele é um apoiador e um grande incentivador nosso. Sim. Patrocinador desse programa. Sim. Apoiou a todos nós. Com certeza. E a gente só agradece. É um dos nossos apoiadores, juntamente com o Roger Gás e Água e o RD Joias. E o amigo Emerson quer fazer uma pergunta para o Caio? A alegria a gente tem com o Caio, a gente já vê que é uma pessoa que luta pelas coisas dos pequenos. Sim, né? sim. Então, isso é uma coisa que a gente... Que é fácil tu lutar pelo grande, difícil lutar pelo pequeno. Quando eu estive coordenando o setor de microempreendedores individuais, tinha ali um crédito de até parece 15 mil reais para os pequenos comerciantes. E aí o detalhe é o seguinte, ó, o pequeno comerciante, o microempreendedor individual, ele está entrando no mercado e tentando colocar o seu bar ali a funcionar, o seu boteco a funcionar, o seu mercadinho a funcionar. E aí o que acontece, na verdade? O que acontece? Acontece que essa pessoa, ela vai lá no banco, o gerente, ela tem uma dificuldade de falar com um atendente, muito menos com o gerente. Enquanto o cara que tem toda uma estrutura grande, ele consegue que as pessoas atendam ele sem fazer nem esforço, até na casa dele vão. Então, quanto que o pequeno sofre demais. Então, assim, a política que eu defendo é a política de inclusão dos pequenos. Que quando tu consegue compor com vários pequenos, tu consegue fazer que o grande, que se tornar grande. Apoiando o projeto da inclusão social. Sim, sempre. Bom, pessoal, estamos aqui, então, dar uma participação rapidinha aqui, né? Então, com o Heleno aqui, o Caio. E o Caio falou, eu estava sentado ali agora e vi coisas muito importantes. A gente vê, Caio, mesmo que pessoas que... quão difícil vão ser essas pessoas chegar na sociedade, chegar numa faculdade. Sim. Porque muitas vezes o pai é alcoólatra,
né? A mãe alcoólatra, você cria naquele... de pé no chão, cara. Sim. Vamos falar assim, ó, Sim, né? sim. A língua do povo mesmo, você cria de pé no chão, andando pelas valetas. Sim. Quando que um jovem desse vai conseguir chegar na sociedade? Até pode Sim. chegar, talvez, Sim. 2, 3, numa massa de 1000. Sim. E os outros 1000 aonde vão ficar? Vão ficar nas esquinas, vão ficar Sim. jogados. Marte, o quê? Não é que muitas pessoas daquelas ali têm uma boa índole, mas o próprio meio que eles convivem faz Sim. com que aquelas pessoas sejam levadas para esse lado, Sim, né, Caio? sim, sim. Sabe que sobre essa tua fala eu vejo o seguinte, olha só. Teu pai bebe, a tua mãe trabalha para sustentar os filhos. Tem vários filhos e se criam olhando o pai bêbado e a mãe batalhando. Que cabeça essas pessoas que geralmente têm uns quantos filhos, que esses filhos têm que conseguir estudar. Aí eles vão tentar sobreviver e essa sobrevivência te chega a maturidade e tu não conseguiu te preparar para a vida. Aí quando tu te deu conta que não te preparou para a vida, tu não tem condições, que tu também já constitui uma vida difícil que nem que tu teve. Sim. Então o sistema ele é falho, o sistema é desigual, o sistema é hipócrita, sabe? E assim, ó, então os pequenos, seja qual for, todos têm dificuldade. Porque ele sofre demais, que sofre porque os grandes não querem que ele avance e sofre também pela sua dificuldade de se preparar. Então ele consegue ter inimigos assim de vários campos e ele tem dificuldade de se implementar. Então, assim, por isso que em relação à universidade, estava falando, eu sempre fico muito preocupado. Tipo assim, ó, as pessoas, tu não sabe como é ruim um sonho ser frustrado, seja de quem for. E quando tu tem um sonho de entrar numa universidade, e aí tu tem a Universidade Federal em Bagé, que bom fazer lá engenharia. Aí tu vai lá, estudou e conseguiu. E tu vem daquela pobreza extrema ali. Aí tu vai pra aula. Chega em aula, teu colega tá com calçado 0 bala e tu tá com o teu rasgado. Aí tu começa a ficar intimidado. Aí o teu colega, tu sai de bicicletinha e ele chegou no carro. Isso que na universidade pública, particular, essas desigualdades não aparentam, porque as pessoas estão pagando e quase todo mundo tem um pouco de condição financeira. Mas na Universidade Federal tem meia dúzia que tem muito pouca condição financeira que entra e a maioria tem uma boa condição financeira. E aí aquele local que era para atender aos filhos, às pessoas com menos dificuldade, que é o dinheiro público, ela atende aqueles que têm maior condição financeira, já porque o que tem melhor condição financeira conseguiu pagar o melhor cursinho, consegue ter o carro para a universidade, consegue ter um notebook, consegue ter um celular decente. Então é muita desigualdade para um povo só. Por isso que eu te digo assim, então, se o projeto é de inclusão, se o projeto é agregar pessoas, trabalhador, cara, estou dentro. Independente de cor, de política, de religião, não me interessa, estou dentro. Porque é um meio de conseguir avançar. E tu sabe, Caio, que isso é uma das coisas que a gente está tentando, por exemplo, em meio com a TV Liberdade. Né? Porque é muito simples a pessoa falar vai dar tudo certo, já está tudo certo. Né? Não, muitas vezes nós vamos ter que questionar, nós vamos ter que rever muitos conceitos. Rever conceitos dentro da política, dentro das normas do nosso próprio município, né? De como tratar essas pessoas que vivem realmente à margem, que vivem esquecidas. Sim. Né? Que vivem ali, crianças, esse dia nós estávamos fazendo um projeto, e nem vou falar aqui para não pensar que estamos fazendo aqui aquela parte do publicano, daquela pessoa que faz e depois está mostrando, não é isso, né? Mas a gente vê ali as pessoas menininhos ainda, né, com frio, Caio, de 0 grau ali, menos, acho que está ali muito frio, de pé no chão ali, né? A gente pensa que não tem, mas tem em vários lugares, e é preciso se rever, é preciso, né, a gente ir para cima realmente e fazer com que essas pessoas fazer a diferença. E é isso aí que nós estamos tentando fazer com a TV Liberdade, né? E o seguinte, quer dizer uma coisa assim, ó, a fome é algo muito triste, a fome. Eu sempre digo, olha, quem é contra a Bolsa Família não passou fome. Então assim, ó, se tu passou fome,
tu não é contra. E tem dentro do nosso ciclo, a gente vê pessoas da nossa própria família, muitas vezes, que tem a necessidade e que ganham Bolsa Família, a gente sabe que faz um enorme... faz falta para eles. Faz falta para aquela pessoa ali. É a mesma coisa que a gente falar para uma pessoa que perdeu uma pessoa querida, não chora, né? Porque muitas vezes nós não estamos sentindo aquela dor daquela pessoa. Então, como tu te expressou muito bem, eu estava ali vendo ali realmente, né? As pessoas falam muitas vezes assim, mas elas não estão passando por aquilo ali. E aí o nível de vida deles é outro, Caio. A fome intelectual. A fome intelectual é dos livros. E ainda nesse então eu estudei o que é a fome, mas eu não passei a fome. E aí tu organiza a tua mente achando que o cara que está ali te pedindo para um prato de comida, ele é vagabundo e não quer trabalhar. Mas às vezes ele não consegue nem trabalhar porque ele está subnutrido já. E aí ele chegou numa fase tão difícil da vida dele que ele não consegue nem ter vontade própria, ele não consegue ter força própria para mudar. Então, toda situação é uma situação e todo ser humano é um ser humano. E tem uma frase que é dos padres, dos freios, que eles falaram pelo menos, né? E eu copiei, eu sempre penso e acredito. E aí nós que estamos de fora tem que estar sempre tentando fazer algo, porque quem não serve para servir, não serve para viver. Então tu tá vivendo, tu tá bem, tu paga uma cerveja R$5, quando tomou 4 cervejas R$20, mas tu te recusa a comprar R$2 de pão na esquina e dá pro gurizinho que passou ali enquanto tá tomando cerveja gelada. E se ele passar, tu vai olhar de cara feia e tá te atrapalhando a tomar tua cerveja. Aí não tem um país que melhore, não tem sociedade que melhore se tu achar que só tu tem direito a tudo. Exatamente. Então, Caio, isso aí é bom, tu já viu o que a gente está propondo com a TV Liberdade aqui, nós né? estamos no mesmo projeto. Esse assim, né, onde tiver projeto social, pessoas necessitadas, a gente poder levantar campanhas, né, ajudar, por exemplo, assim, pessoas que estão passando realmente por problema com seus familiares, levantar campanhas, ajudar a organizar. Então isso aí é um dos intuitos nossos da TV Liberdade, junto com os apresentadores que estão aqui, né? Muitas pessoas estão chegando junto para esse projeto aqui. A gente quer realmente fazer o bem a toda a população de Bagé, levar notícias realmente que sejam reais, não induzidas, né, por partidos, não induzidas por governo, mas sim quando a pessoa faz um governo bom, que esse seja realmente, né, Caio? Seja falado aqui, governo bacana tá fazendo, nem não desmerecendo outros governos passados que já passaram também. Mesma coisa se tu saísse no PT, tu já não estava no PT, mas muitas coisas o PT fez de bom para Bagé. Sim, com certeza. Né? Então, depois houve essa corrupção, houve outra ali, agora vai ser punido, né? Nas urnas também vão lá, as pessoas vão saber da resposta, mas não que não tenham feito uma parte boa para Bagé. A dificuldade é de ser coerente, sabe? E o Caio em nenhum momento falou contra o Paulo. Não, então exatamente. Talvez hoje não se sinta bem com o que tá vendo, mas tudo bem, segue-se a vida, né? Sim, é isso aí. Eu acho que tu tem que ser coerente com as tuas ações e com o que tu acredita. Eu não desconstituo por desconstituir, até porque eu não tenho direito de desconstituir ninguém. Eu acho que eu tenho direito de tentar construir. E as pessoas que se desconstituam sozinha, não que venham por mim. E também aquela pessoa que ela só desconstitui, ela não constrói. Que ela passa tanto tempo desconstituindo que ela não consegue ter tempo para construir. E quando ela quer construir, ela não tem legitimidade e nem quem acredita que ela quer construir. Então, assim, é algo muito maluco, né? Então, eu digo o seguinte, quando tu fala na linha de vocês, eu tô para a construção, tô pela inclusão, então nós estamos do mesmo lado. Sim. E tu quer ver, Caio, uma das coisas assim que a gente vê muitas vezes que cada governo que entra, ele tenta puxar brasa pro seu assado, assim, na questão mesmo o logo de Bagé, o logo que vai nos carros da prefeitura. Cada governo que entra troca aquele logo. Por que não se faz então uma arte que fique para Bagé e não se troque, gasta com adesivos, gasta com profissionais que vão fazer ali a arte gráfica, né? É um desperdício, né? Só que assim, olha só, o que eu penso sobre isso? O grande problema é que os governos eles se montam para 4 anos. O que eu penso assim? Eu penso que a reeleição é um problema. Para qualquer tipo de... É um problema. A reeleição ela não poderia existir porque ela potencializa um determinado grupo político a se perpetuar no poder. E ela teria que perpetuar não um grupo político, e sim o partido, o projeto, porque aí tem pessoas diferentes, né, para capitanear. Tipo assim, eu vou governar por 4 anos, eu preparo administrativamente a minha gestão, depois vem a outra.
a outra chega e prepara para a gestão dela. Então, tu não tem uma sequência lógica de um projeto a longo prazo. Tu não tem como pegar uma cidade que nem Bagé e transformar em 4 anos, não existe como. Não existe como, não tem dinheiro para isso. Isso tu faz, se é que tu vai fazer, tu vai mentir, tu não consegue. Tu tem que preparar um projeto para 16 anos, para 20 anos. Sim. E nesse projeto para 20 anos, tu tem que dizer que todo ano tu vai colocar asfalto em tais ruas. Tu vai tentar buscar empresa em tal ano. Tu vai pegar a universidade oferecendo de tal forma. Vai ter escola técnica, vai ter projeto disso, projeto daquilo, vai ter um banco de projetos nesse, tu criar para 15 anos. Daqui a 4 anos eu vou terminar meu governo e vou avançar até aqui. A população vai ter que ter a capacidade de eleger um governo que se apresente para seguir aquele projeto. Mas não, então assim, então o negócio é o seguinte, eu vou criar aquilo que é bom para mim agora, governar e tentar a reeleição. E vem o outro e faz a mesma coisa, e Bagé, que nem Gangorra, sobe e desce e vai seguir por eternidade por falta de coerência e falta de maturidade política do contexto todo. Claro. E tu sabe, Caio, já estamos finalizando aqui, né? O Heleno me dá mais uns minutinhos aqui. Claro. Caio, a gente vê, por exemplo, as repartições dentro. Eu sei que houve, pessoas que viram, né? Que ao partir o governo aí, eles entraram na sessão lá e tinham apagado deletado todos os arquivos, apagado todo o histórico, o serviço que eles tinham feito muitas vezes lá, umas planilhas, projetos terem fazendo de vários tempos ali, né? Que demora tempo. Em vez de deixar para aquele governo que ia seguir, né, não foi lá e deletaram, apagaram tudo. Então a gente vê que não estamos trabalhando em prol da cidade de Bagé, do bagiense, mas sim estão trabalhando em forma de partidos políticos. É uma guerra. Não pode, eu acho que a pessoa tem que ter um amor. Umbigo, como falou, né, Caio? Exato, Caio. Então o amor pela cidade. Sim, tem que eu ser vou sair, maior não deu pra mim esse ano, mas tu, Caio, né? Tu, o pessoal que vai abrir o partido, tá aqui tudo direitinho, segue esse projeto, ajuda as pessoas, menos tempo. Mas essa consciência que as pessoas têm que ter. Só que mas acontece o seguinte, como Bagé depende muito do poder público, que é o maior empregador, e tem as suas influências que no entorno, as pessoas ficam dependentes desses projetos. E aí ele não consegue ter uma independência de longo prazo, que as pessoas têm que vender almoço para comprar janta. Ou tu melhora a economia e melhora a vida das pessoas, para as pessoas conseguirem produzir um projeto de longo prazo, ou vai ser a gangorra. Sobe e desce, um pouco lá em cima, um pouco aqui embaixo, um pouco melhora a governabilidade, um pouco piora. E pode ver, Bagé toda a vida é isso, sobe e desce. Por quê? Porque não há um projeto retilíneo, uniforme de longo prazo. Há um projeto que contempla grupos a médios e pequenos prazos. Aí é complicado. Então a gente vai pedir, né? Pedimos aí que a população nessas urnas aí tenha realmente uma consciência aí, né? Tenha um voto consciente, vejam, analise as propostas dos candidatos, pré-candidatos. Aqui o Caio é um pré-candidato que está... Pessoa que já fez um grande trabalho na cidade de Bagé, mas é pré-candidato agora. Né? Vejam bem aquelas pessoas realmente que tenham a vontade de ajudar o cidadão de Bagé, né? Projetos que venham a beneficiar realmente as pessoas que precisam. Sim. Não aquelas pessoas que não precisam, mas realmente as pessoas que precisam, né? E posso fazer um trabalho digno, né? De um rio-grandense, né? De um gaúcho, né? De um bagiense, né? De que Deus abençoe, né? Que possa escolher certo nas urnas, né, Heleno? Eu particularmente me sinto honrado, tá do lado de duas grandes pessoas. Obrigado. Porque o amigo Caio, como a gente já sabe, com muitos projetos de energia, de inclusão, não precisa falar, gente. Pelo trabalho dele, a gente sabe que tipo de pessoa é o Caio. O Eberson, é isso aqui mesmo que tu tá enxergando. É verdadeiro, entendeu? Mas isso nós precisamos. Pelos bastidores, eu particularmente já convidei ele para trabalho tipo assim, ó. Podemos orar em tal caso por alguma pessoa, está sempre à disposição. Já cantamos em casa de pessoas que precisavam de escutar uma palavra de Deus. Então ele é verdadeiro, ele é isso aqui mesmo. Sabe que eu sempre digo o seguinte, ó. Tem muita gente precisando da gente do outro lado. E não é precisando da gente porque a gente seja mais que alguém, que a gente tem que estar disponível para ajudar. Então, a bandeira política, a bandeira religiosa, cor da pele, dinheiro, de ter mais ou ter menos, não pode separar as pessoas de boa vontade. Sabe? Nós temos que as pessoas têm que estar unidas para fazer o bem para quem precisa. Eu queria aproveitar que está no finalzinho só para fazer um agradecimento. Claro. Aqui. Na verdade, nós temos a nossa presidente Helena Arianzer, que é a presidente do PDT. Ela, a Maninha, sabe? Elas estão fazendo
A Helenara, ela vem capitaneando o processo com muita firmeza e muita responsabilidade de tentar reconstruir o PDT neste momento. Então, deixo aqui para ela um abraço fraterno e o respeito ao trabalho dela. Então, eles têm feito, fizeram um cotó no final de semana, fizeram risoto no outro, tentando construir para que o PDT consiga, com esforço, consiga avançar. Na verdade, essa política tem que voltar um pouco. É a política de tu buscar os trocados dentro de uma legalidade. Porque a política se tornou um negócio que é só dinheiro. O fundo eleitoral, isso e aquilo. Então começou a ser um negócio. E quando passa a ser um negócio, tu começa a cuidar do teu negócio e deixa os outros que se explodam, que aí é o povo. Então nós temos que valorizar essa expressão, por isso que eu toquei o nome dela. E mais uma vez aqui eu quero deixar o meu agradecimento, tá? E sempre estarei à disposição para o que for necessário, porque eu acredito no projeto da TV Liberdade. Levar a informação com responsabilidade, com ética, com transparência para as pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, nós precisávamos de um projeto comunitário, um projeto de inclusão como o de vocês. Claro. Então, de parabéns e estamos juntos. Muito obrigado, um abraço fraterno a todas as pessoas que estão nos assistindo e até a próxima oportunidade que vocês me derem para estar aqui com vocês. Entrevista boa de fazer porque a gente sente o quão vocês são verdadeiros para lidar aqui com o assunto, né? Helena, então, para finalizar, gostaria de agradecer o Roger, né? Roger Gás e Água. Ele gosta que diga que Deus é fiel. Deus é fiel, tá certo. Glória a Deus aí, né? Deus é fiel. Roger, obrigado por nos ajudar nesse projeto da TV Liberdade aqui também, né? Nós vamos agora, o próximo programa aí nós vamos estar colocando teu logo também, já vai estar passando ali, né? Está aqui já o folder dele, né? Roger Gás. Vai estar passando aqui. Nós também temos outros patrocinadores. O RD Semijoias. RD Semijoias, né? Vamos fazer uma externa lá com eles. Exatamente. Vamos fazer uma externa lá, vamos trazer um VT de qualidade aqui. E mais o amigo Caio que está patrocinando. Injec Mel, né? Gestão de energia. É questão de energia aí. Gestão de energia. Gestão de energia. Então nós vamos ter uns VT bacana aqui, Caio. Sim, vamos rodar e vai ficar passando aí vai ficar eletrizante o VT. Vai ficar a 1000, né? Vai ficar 220, 240, né? Muita força. E a gente vai estar passando aí nos programas também da TV Liberdade aí. Vai estar rodando ali na página inicial, ali também no cabeçalho, né? Esses patrocinadores que estão nos ajudando aí, nós podemos manter essa programação que está sendo semanal. Nós vamos começar a passar também o pessoal aí, os reprises pela manhã de todos os programas. E muitas externas ainda virão aí, muitas pessoas aí virão trabalhar junto conosco, que nós faremos muitos programas aí que vão interter, né, que vão produzir um material de qualidade para o bagiense. Agradeço a Heleno também, que é o nosso Agradeço nosso a oportunidade. O Everson, sou suspeito a falar porque há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás, numa outra iniciativa dele, num outro projeto, eu estava incluído. E ele sempre dizia, tu é meu âncora. Caio, mais ou menos faz uns 4 anos atrás. Digo, Heleno, tu vai ser um âncora quando nós fizer. Pois é. Então isso aí já faz uns 4 anos, mais ou menos, que estava pra gente executar esse programa aí da TV Liberdade junto com a TV Gospel, que é outra TV também. E aí o Heleno, né, foi e agora vem junto aí com o Josicar, junto com o Mulato, junto com o Oscarino, né, junto com a Radiane Moreira também, que faz um programa excelente, o Franco também, que está executando um programa aí com a Fazenda Esperança. Nós também temos um programa com o Ronaldo Roesel, né, o programa com a Cândida Navarro também, que está nessa quinta-feira. E outras pessoas aí também que estão participando junto, o Jonas Fonseca, que faz as externas. Então é uma equipe, Caio, né? Legal, começa com né? Sim, as coisas começam pequenininha, né, Caio? Os projetos legal, assim. É e aí vão crescendo e vai tomando a dimensão que a gente vai criando um quadro de profissionais grande aí. E com certeza outros virão, né? Deus quiser, nós queremos fazer o Jornal do Almoço. Legal, né? legal. Não temos aquela ambição de chegar, né? Mas que a gente possa levar a notícia aí bacana pro pessoal na hora do almoço aí, né? Não, e com os patrocinadores aí vai ficar show, né? Eu glorifico a Deus por tudo isso. E esta foi mais uma edição do Jornal da Fronteira. Agradecemos a audiência do nosso amigo telespectador. Lembrando que na próxima segunda estaremos com Adonai Gomes. E na outra segunda já tem também tudo projetado com o pastor Paulo Lucas Borges. Um abraço, Paulinho. O Paulinho. Agradeço a todos, muito obrigado. Agradeço aos patrocinadores. Que Deus abençoe.
Abraço. Um abraço. Aí.